Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Paz do Senhor, povo de Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por mais um culto, por estarmos na casa do Pai. Estou feliz. Estava com saudade. Saímos uma semana de férias. Estamos de volta, tentando acompanhar na medida do possível. Muito feliz por tudo que Deus fez também nesses cultos, domingo passado, culto de quinta. E eu sei que Deus tem muito para nós nessa noite, amém? Então olha para essa pessoa e fala assim, ó, que bom que você está aqui. Fala assim, ó, a igreja de Jesus é linda. Fala assim, é porque você faz parte dela. Amém, queridos? Eu creio. Nosso Jesus, ele é especialista em pegar aquelas velhas criaturas feias, cheias de pecado, e transformar em novas criaturas lavadas, limpas, lindas aos olhos de Jesus. Amém? Então você é um lindo de Jesus, não tem jeito. Salmo 47, por favor. Salmo de número 47, versículo 1. Diz o seguinte: batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Versículo 6: salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Presta atenção, queridos, toda vez que nós queremos destacar algo importante, quando a gente escreve, ou a gente grifa, ou a gente faz uma letra diferente, ou a gente põe em negrito. E eu já falei isso e talvez você não saiba, se você não sabia, você vai aprender hoje. A Bíblia, a forma dela destacar algo, dizendo que é importante, é ela repetindo, ela falando duas vezes a mesma coisa. Então aqui, se você vê o versículo 6, ele fala o seguinte: salmodiai. Põe na N, que N, hein? N-A-A, Nova Almeida atualizada. É a mesma versão, só que ela é atualizada. Mas para você entender o salmodiai, diz: cantem louvores a Deus, vírgula. Aí ele fala a mesma coisa. Por quê? Para falar para mim e para você nesse domingo, que Deus se importa com aquilo que sai da sua boca, com o louvor que sai da sua boca, com a adoração que sai da sua boca. Você pode achar que não é importante, você pode achar que é só uma música. Não, não é. É aquilo que atrai uma atmosfera do céu para encher esse ambiente. Por isso que cantem louvores. Cantem louvores. Próximo versículo, versículo 7. Próximo versículo, versículo 7. Deus é o Rei de toda... Você pode repetir isso comigo? Diga assim, ó, Deus é o Rei de toda a terra. Vamos mudar isso. Fala assim, ó, Deus é o Rei da minha vida. Deus é o Rei da minha família. Deus é o Rei dos meus negócios. Deus é o Rei da nossa cidade. Deus é o Rei
da nossa igreja. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos. Queremos declarar que o Senhor é exaltado nessa noite. Queremos declarar que o Senhor é exaltado nessa noite. Queremos declarar que o nosso coração se rende. Reconhecemos a tua grandeza, o teu amor, e queremos cantar ao Senhor louvores, adoração. Queremos cantar ao Senhor, derramar, Pai, tudo aquilo que está dentro de nós. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, vamos adorar nosso Deus. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Vamos declarar isso. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Ele tem. Você tem um nome que lança fora o medo. Lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem. Você tem. Você tem um nome que acalma a tempestade. Ei! Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem, Senhor. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Suas vozes vamos declarar. Você tem um nome que acalma. Só você tem. Só o Senhor tem. Ei! Lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem. Vamos juntos mais uma vez. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. E esse nome que nós louvamos neste lugar, Senhor. Eu louvo teu nome. Cante. Ei, exalte o nome dele. Senhor, só tu és digno, Pai. Que está sobre todo nome tu estás, Senhor. Toda honra. Toda honra ao teu nome, Senhor. Honras, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado.
seja exaltado, Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja Senhor, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. No altar de adoração, ei, Jesus deixou a sua glória. Jesus, Filho, altar de adoração, seja sempre, seja exaltado, Senhor. Jesus, Filho de Deus, oh, Tu és o único Pai. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre
eles cantam. Nada além, nada além, hey, de Jesus. Eu sou livre, você é livre, cante. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos mais uma vez, vamos juntos. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, é o teu sangue, Jesus. É o teu sangue, Jesus. Aleluia, aleluia. Toda adoração, Pai, seja voltada para Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Santo, santo, santo. Você consegue levantar um momento de adoração aí no seu lugar? Deus tem ministrado muito forte comigo a respeito da adoração sem os instrumentos. E Deus tem movido algo muito forte em meu coração. E eu queria deixar você bem à vontade por alguns instantes, para você abrir sua boca e declarar o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é amado, o quanto Ele é desejado neste lugar. Não se importe com o irmão que está do seu lado, ele também vai estar adorando junto com você. Então levante a sua voz, abra a sua boca. Oh Deus, como Tu és maravilhoso, Pai. Como Tu és digno de adoração, Senhor. O Senhor se entregou a uma morte de Calvário, pagou a nossa vida com um preço de sangue, Pai, para que nós pudéssemos ser dignos de estar neste lugar, Deus. E nessa noite, Pai, levantamos a Ti um altar de adoração, Pai, um altar de rendição aos Teus pés, declarando a nossa total dependência no Senhor, ó Pai. Somos totalmente dependentes de Ti, Deus. Oh Pai, invada nossas casas, nossos corações, as mentes que aqui estão neste lugar, Deus. Invada, Senhor, os corações. Traga de volta à vida, Senhor, aqueles, ó Pai, que muitas das vezes se esfriaram no decorrer do dia, com as dificuldades do dia, Senhor. Ressuscita, Pai. Ressuscita, Senhor. Está exposta.
sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus. Abra sua boca e declare vida. Eu posso ouvir oh, o som do avivamento, o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Essa é a declaração, Pai. Declaramos vida sobre esse tempo. Declaramos vida sobre esse tempo, Pai. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo.
esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Ei, tu és poderoso, Deus. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor, Deus Pai. E não há outro além de Ti, Deus. Não há outro digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Sinta-se à vontade em nosso meio, Pai. Sinta-se à vontade em nosso coração, Senhor. Somos a Tua morada, Pai. Tu és bem-vindo, Deus. Tu és bem-vindo, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este momento, Deus, na Tua presença. Poder Te sentir assim tão perto, Pai. Poder contemplar a Tua face. Poder sentir o Senhor nos segurar pela mão. É maravilhoso, Deus. E não há palavras que descrevam momentos, ó Deus, que passamos em Tua presença. Não existem palavras, ó Deus, para expressar quão maravilhoso é saber que somos chamados de Seus filhos. Saber que temos um lugar na Tua mesa reservado para o grande dia, ó Deus, quando o Senhor vir encontrar com a Sua noiva. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Abra o nosso entendimento, Senhor. Nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos ouvir, ver e entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste lugar. Flua, ó Deus, através da vida da pregadora nessa noite, ó Pai, como um rio de águas vivas, ó Pai, que invada os corações nesse lugar e encham eles do Seu amor, Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo. Te louvo e Te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. As crianças de 1 a 11 já estão indo, mas talvez você esteja nos visitando. É um momento, temos um culto especial para as crianças. 1 a 11. Queridos, deixa eu aproveitar esse momento que nós estamos aqui. Nós acreditamos muito numa igreja missionária, numa igreja que envia, numa igreja que foi chamada para fazer diferença em todos os lugares, em todos os ambientes. E nós já há alguns anos nós ajudamos um povo no Maranhão. Uma cidade que foi a cidade mais pobre do Brasil por muitos anos. Eu estive na África, e quando estive no Maranhão, eu me assustei porque parecia que eu estava na África. A África, você já espera um ambiente dessa forma, mas quando eu cheguei no Maranhão, aquilo que eu vi, eu fiquei chocado, porque era uma realidade que eu não achei que estivesse no Brasil, que existisse no Brasil. E o ano retrasado fomos, o ano passado fomos, e esse ano tem uma equipe que vai agora no dia 18 de junho, semana que vem, junto com mais de 100 pastores, líderes, homens de Deus que vão estar lá, ajudando o pastor Antônio nessa... Queridos, é fantástico. Só para você entender, o pastor Antônio, ele é avô, ele morava em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, ele deixou tudo para fazer missão
lá no Maranhão, e eles ganharam muitas vidas, mas eles vinham embora, e não tinha com quem deixar. Esse povo, ele olhou para a esposa e falou, mas o que adianta a gente salvar esse pessoal, falar de Jesus e agora não ter quem acompanhe? Um olhou para o outro e falou assim, vamos vir para cá então, vamos cuidar desse povo. E eles abandonaram tudo, a igreja deles, e foram para o Maranhão, e estão lá, não sei se faz 4, 5 anos, e o propósito agora desse junho é batizar 400 pessoas. A história de Vargem Grande já é outra, a igreja já tem hoje influência, já estão mudando, enfim, é coisa linda de ver e eu não quero tomar o tempo. Mas eu queria pedir a tua ajuda, porque talvez você não possa ir lá ainda, quem sabe um dia, está convidado, ok? Mas talvez você possa ajudar. E eu falei, pastor Antônio, eu me comprometo com 30 cestas básicas. E eu já falei isso antes, alguns domingos atrás, e nós tivemos muito poucas cestas. E o valor da cesta básica lá é R$110. Então, o que eu queria pedir para você, se você tem condição e quer e acredita nisso? Para você pegar o Pix que está aí, entendeu? Que é nosso, ok? Da nossa igreja. Você vai colocar, se você quiser doar uma cesta, você vai colocar 110,01. Porque eu sei que o final 01 centavo é destinado à cesta, e nós vamos simplesmente depois passar. Na verdade, nós já fizemos isso. Cadê o Marcinho? Está aí o Marcinho hoje ou não? Fizemos isso já, não já, Marcinho? Já mandamos, na verdade, o valor das 30 cestas, crendo que a igreja, porque eu fiz um compromisso com o pastor Antônio, e ele precisava comprar isso, e mesmo em viagem eu falei, Marcinho, já vamos adiantar isso. Então, se você, querido, acredita e pode ajudar, eu queria que você doasse uma cesta básica, 2, 10, 20, quantas que você quiser. Eu sei que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Fica o convite, se você quiser ter um QR Code na frente da sua cadeira, é só você escanear e deixa Deus te usar. Pastora Lu, vem cá. Pastora Lu hoje vai ministrar sobre os nossos corações, sei que Deus vai derramar sobre nós, amém? Eu creio, sempre aprendo, a mulher de Deus, e fico na expectativa por cada um que sobe para eu aprender um pouquinho mais, e hoje não vai ser diferente. Estenda a sua mão para cá. Pai, obrigado, Senhor, pela vida da pastora Lu, por tudo aquilo que ela carrega, por tudo aquilo que ela tem ministrado sobre a tua igreja, e mais uma vez nessa noite nós queremos abençoá-la, Senhor. Como pastor, quero abençoar a vida dela, Senhor, declarar a unção, a ousadia, a sensibilidade do Teu Espírito sobre, Pai, a mente, o coração, a boca dela, que ela possa fluir em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoamos a vida dela em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, queridos. Amém? Amém. Glória a Deus. Oh, Deus, como é bom, né? Um momento de louvor. Toda vez que eu estou aqui e que às vezes eu vou pregar, eu falo, Deus, podia ficar mais meia hora, 40 minutos ali, a gente só adorando o nosso Deus. Como é tremendo nós estarmos com o Senhor, adorarmos o nosso Deus, recebermos também do Senhor, porque quando nós adoramos Ele, nós na verdade recebemos dEle, né? Recebemos cura, recebemos libertação, recebemos ousadia, recebemos esperança. Você está adorando Ele, é Ele que está depositando na gente, é algo tremendo, não é assim, queridos? Às vezes a gente chega na igreja algum dia que às vezes você não está tão animado, você fala, mas eu vou, é dia de culto, você vai passando por aquela porta e de repente o Espírito Santo já vai ali inundando o nosso coração. Não é uma atmosfera diferente? A gente adora em casa, a gente ora em casa, mas a gente, quando está na Assembleia dos Santos, é algo sobrenatural. Amém? Amém? E o pastor Murilo falou de ministrar o coração, nós vamos falar do coração hoje, em nome de Jesus. Vamos falar do coração. Você pode colocar as mãos assim no seu coração? Eu gostaria de fazer mais uma oração agora sobre o nosso coração, uma oração específica sobre o nosso coração e a nossa mente. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós te amamos, te adoramos, o Senhor sabe disso, Deus. Nós não estamos aqui, Pai,
à toa, não estamos aqui, Senhor, numa diversão, não estamos aqui no entretenimento, mas nós estamos aqui para cultuar o Senhor, nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar. E também, Senhor, para que o Senhor fale conosco. Então, nós queremos colocar os nossos corações diante do Senhor. Queremos colocar, Pai, esse órgão tão importante do nosso corpo físico, mas também, Pai, do nosso corpo espiritual, do nosso corpo emocional. E pedir, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude. Nós queremos abrir o nosso coração. Nós queremos nesse momento, profeticamente, aqui orando pelos nossos corações, colocando as mãos sobre o nosso coração, pedir, Pai, em nome de Jesus, nos dê o discernimento, Pai, da importância do nosso coração para o Senhor, da importância, Pai, do nosso coração para nós mesmos também, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós consigamos ter esse entendimento, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém. Queridos, tem uns 3 meses que Deus me cutuca com essa história de coração, e fala comigo sobre o coração, e aí eu comecei a não ser mais a mesma quando eu li a Bíblia, porque eu li a Bíblia, quando eu vi a palavra coração, eu já tinha que parar ali e entender o que estava acontecendo com o coração daquela pessoa naquele momento, e algo que eu nunca ficava assim prestando atenção. Você passa às vezes o versículo corrido, não é assim com você também, quando está lendo a Bíblia? Espero que você leia a Bíblia, viu, querido? Então você fala assim, você está lendo em casa, em nome de Jesus, amém? Mas às vezes a gente vai passando aquele negócio corrido ali, o versículo vai lendo, e aquele negócio de coração ia pulando assim no meu coração também. E eu peço em nome de Jesus que realmente o Senhor me permita e me dê a graça mesmo de conseguir compartilhar com a igreja aquilo que Ele ministrou comigo, ao meu coração. E por que eu falo me dê a graça? Porque nós recebemos do Senhor em espírito, amém? Mas nós somos alma e passa pelo nosso corpo, passa pela nossa alma. E a nossa alma é cheia de problema. Em nome de Jesus, é uma noite de cura, teremos almas curadas, amém? Mas a nossa alma, o nosso coração, a Bíblia diz que o coração do homem às vezes é enganoso. Então, em nome de Jesus, eu não quero acrescentar e nem tirar nada daquilo que Deus veio ministrando comigo, ao meu coração. Que a gente possa receber do Senhor. Mas o coração é tão importante que quando você vai pesquisar, você vê que só no Velho Testamento são 850 citações da palavra coração. 850 citações no Velho Testamento. E aí você vai para o Novo Testamento, são 159 vezes que está escrito sobre o coração. Ora a palavra de Deus falando do coração de Deus, ora falando do coração do homem. Mas é óbvio que a gente não vai falar do coração de Deus hoje, porque o coração dele é perfeito, amém? E se é uma noite que Deus tem para curar nossa alma, o nosso coração, então é do nosso coração que nós vamos falar, é do coração do homem. É o nosso coração que é enganoso, o de Deus nunca erra. O coração de Deus não é enganoso, o coração de Deus não tem erro, o coração de Deus é perfeito, o coração de Deus está tudo certo. É o nosso coração, que às vezes tem os seus erros, tem as suas falhas. E eu queria que os meninos abrissem a palavra de Deus aí em Provérbios 4:23, a RA. Eu vou ler a maioria na RA, tá? Mas uns 2, 3 versículos eu vou ler na NVI por conta da compreensão. Diz assim, é um versículo muito conhecido. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem como ir trocando a versão aí, deixar no mesmo versículo e trocar? Coloca em qualquer outra versão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, NTLH. Pode passar. Acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende a tua vida. Olha para quem está do seu lado e fala assim, a tua vida depende do teu coração. Volta para a versão lá da RA e deixa ela aí um pouquinho, meninos. E ali Deus já começou a ministrar comigo. As fontes da vida, e Deus vem num versículo tão pequenininho e Ele fala assim, ó, guarda teu coração, Yamir, guarda teu coração, Luciana, guarda teu coração, Maria, João, José, guarda teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. E daí você pensa, mas a fonte da vida não é o Senhor? Não é Deus que dá a vida? Como assim? Por que Deus escreveu isso? E eu não sei você, mas na verdade eu também sou advogada e toda vez que
que eu vejo uma legislação, que eu vejo um artigo, é muito comum para nós, quando a gente lê, a gente tentar entender a vontade do legislador quando escreveu aquela lei. O que ele quis dizer com isso? Por que essa lei existe? Da onde que veio isso? E eu comecei ali a orar e falar, Deus, da onde que vem esse negócio de coração? Como é que procede do meu coração as fontes da vida, se o Senhor é a fonte de vida eterna? E ali, algo que Deus vem ministrando comigo, e o Senhor falando comigo que quando você quer poluir um rio, seria muito difícil poluir um rio se você tentar jogar lixo nele inteiro. Porque o rio às vezes é muito grande, é muita água, é uma extensão muito grande, não é nem inteligente. Uma pessoa que quer poluir um rio, ele vai poluir a nascente do rio. E ali ele vai levar poluição para o rio. Quando você polui a fonte, você polui tudo aquilo que bebe daquela fonte. Quando você polui a fonte, você vai poluir tudo aquilo que vem daquela fonte. E Deus sabe disso, porque foi Ele que deu a inspiração para escrever esse versículo, Salomão escrever. Mas o diabo também sabe disso. Eu queria que os meninos abrissem João 13:2. Nós vamos ler muito versículo, tá, queridos? João 13:2, olha o que diz a palavra aqui. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no... Gente, toda vez que falar coração, você fala forte aí para entrar no seu coração, amém? Olha o que diz a palavra. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. O diabo também sabe que o coração é fonte de vida e fonte de morte. E ele vai lá e planta no coração. Ele plantou a traição no coração de Judas. E ele planta muitas coisas no meu e no seu coração. Abre, por favor, Jeremias 29:13. Tudo isso só para a gente entender que é a fonte da vida, amém? Olha o que diz Jeremias, agora Deus falando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso... Então quer dizer que eu vou buscar Deus e só vou encontrar Deus quando eu buscar Deus de todo o meu coração. De todo o seu coração. Abre, por favor, 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7, também um versículo muito conhecido, quando o profeta Samuel vai para ungir o próximo rei de Israel. E o Senhor diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O coração. E ali Deus mais uma vez falando, porque Deus vê lá dentro, Deus vê a nossa motivação. Deus vê o que a gente está sentindo quando a gente fala. Deus vê se nós estamos sendo falsos ou não. Deus vê se tem um sentimento de ira ou não. Deus vê lá dentro. Deus vê o coração. Deus vê a verdade e a mentira do coração, amém? Provérbios 23:26. Vamos ler lá Provérbios 23:26. Olha o que diz o Senhor. Dá-me, filho meu. E nessa noite ele fala, dá-me, Iamir, o teu... E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. E aí Deus, dono de tudo, que criou tudo, vem e fala assim, ei, Sil, dá-me o teu coração. Como assim, Senhor? Foi o Senhor que deu o coração para mim. E dá-me o meu coração? Como que Deus está pedindo o coração? Da onde que é isso, Senhor? O Senhor pode ter feito o nosso coração, mas a única coisa que o Senhor não tem é o nosso coração. Nós temos que entregar o nosso coração para o Senhor. Nós temos que entregar o nosso coração para o Senhor. Nós temos que abrir o nosso coração. Lembra que está lá em Apocalipse 3:20? Nem precisa os meninos abrirem, mas um versículo muito conhecido. Eis que estou à porta e bato, né? Se você abrir, então eu vou entrar e eu vou cear com você. E dentro desse versículo a gente sempre fala, abra as portas do seu coração. Olha, abra o seu coração para Jesus. Quando a gente está evangelizando alguém, você já falou isso para alguém? Você precisa abrir o seu coração para Jesus. É a porta da nossa alma. E eu quero falar do coração como órgão mesmo, esse órgão que existe aí dentro de você. Algo que o Espírito Santo ministrou comigo, e não está escrito isso na Bíblia, mas é algo que a gente vai sendo ministrado pelo Senhor. Sabe, Deus, Ele é muito pedagógico.
Deus, Ele quer que a gente busque Ele, que a gente encontre, que a gente tenha a revelação de quem Ele é. Porque quando nós temos a revelação de quem Ele é, nós entendemos quem nós somos. Quando nós estamos na luz, que é o Senhor, nós então somos revelados, porque Ele nos ilumina e a gente olha e fala, uau, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele quer se revelar. Mas para isso, Ele precisa dar alguns mecanismos. A gente vê que quando Davi pecou, o profeta chegou para ele e usou o que para explicar para ele que ele estava pecando? Ovelhas. Contou uma historinha de ovelhas. Por quê? Porque Davi cuidava de ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. E ele passou a vida inteira ali, na adolescência, cuidando de ovelhas. Agora ele era rei. Mas o profeta sabia, e Deus sabia, se eu falar de ovelha, ele vai entender muito bem. Agora eu pergunto, alguém aqui não tem um coração dentro do corpo? Levanta a mão quem não tem coração. Todo mundo tem coração. E aí Deus vem no Velho Testamento e fala 850 vezes em coração. E no Novo Testamento 159 vezes em coração. Porque todo mundo tem coração. E todo mundo aprende na escola como que um coração funciona. Não precisa ser médico para entender algumas coisas do coração. E nós vamos rever isso agora. Nós sabemos que o coração é um órgão, é um músculo. E esse coração que você tem aí dentro, que eu tenho aqui dentro, ele é usado para bombear o sangue para todos os órgãos, para todos os tecidos, para que a gente tenha vida, não é assim? Se o coração parar, o que acontece? O que acontece, queridos? Morre. O coração não pode parar de bombear. Morre. Só que é tão interessante que esse mesmo coração que bombeia, que vai bombeando esse sangue com oxigênio, com os nutrientes, para todos os tecidos do nosso corpo, para todos os órgãos do nosso corpo, esse mesmo coração é o coração que recebe o sangue venoso. O que é o sangue venoso? É o sangue com veneno, vamos assim dizer, de uma forma vulgar, né? Mas é o sangue que tem aquilo que não é bom, que tem o dióxido de carbono, que tem alguns outros resíduos. É o coração que recebe isso também. Ele recebe o sangue bom, ele passa o sangue bom, ele recebe o sangue ruim, e ali ele que vai bombear para os rins poderem purificar. Agora eu te pergunto, se dá um problema nessa circulação, se dá um problema, se dá um coágulo, se a gente tem uma trombose, é risco de morte. Se tem uma veia entupida, é risco de infarto, de morte. Isso tem que funcionar. Tem que receber o ruim, tem que transformar em bom, tem que mandar o bom para frente, tem que entregar o bom para o resto do corpo. Eu estou falando do corpo físico, amém? Então, dentro do nosso corpo físico, nós temos um coração que está lá bombeando o tempo todo e está bombeando sangue para todos os órgãos. Se você está aqui sentado e você está vivo e você não está agora num hospital, não está doente, é porque teu coração está aí, está bombeando. Está chegando nas extremidades, está chegando nos tecidos, está chegando nos órgãos, está chegando o que é bom. Seu coração está bombeando, amém? Seu coração está funcionando. E você é muito abençoado por isso, eu também. Mas sabe de uma coisa? Tem coisa ruim aí dentro de você também. O sangue venoso está circulando e está chegando no coração também. O sangue venoso está chegando, mas a circulação está funcionando. Porque senão você estava fazendo hemodiálise uma hora dessa. Mas você não está, glória a Deus, amém? Mas Deus, Ele quer que a gente tenha. E aí Ele usa a figura do coração. Um coração convertido. Um coração espiritual saudável. Repete comigo, um coração espiritual saudável. Senhor, o que é isso? Senhor, o que é esse coração espiritual saudável? Onde nós vamos chegar com isso, Senhor? E aí o Senhor começou a ministrar comigo. Quando vocês aceitam Jesus, o sangue de Jesus começa a circular na sua vida. O sangue de Jesus, a parte boa do sangue, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz, o sangue que acaba, que tira todos os nossos pecados, que nos lava, o sangue que cura, o sangue que liberta. Esse sangue, então no nosso coração espiritual, ele começa a ser encaminhado para tudo. Para todo o nosso corpo físico, para a nossa alma, para a nossa mente. Ele começa a trazer vida primeiro em nós. Mas aí tem pessoas à nossa volta
E aí você tem um coração espiritual, então você começa a derramar aquilo sobre a sua família, quem está na sua casa. Se você não está derramando um sangue bom na sua casa, você está com algum problema nesse coração espiritual. E nós vamos ver aqui. Mas é o natural de quem tem Jesus de verdade, de um coração que é convertido espiritualmente, verdadeiramente, é ir derramando esse sangue espiritual, esse sangue do Senhor Jesus na nossa casa, na família, nos filhos. Eu estudo, é na escola, nos amigos. É no trabalho, nas pessoas com quem a gente trabalha. A gente tem sempre uma palavra, um conselho, uma alegria, uma bênção. A pessoa tem alegria de estar perto da gente. Por quê? Porque você está nutrindo aquela pessoa. Aquela pessoa tem alegria de estar perto de você porque você nutre a pessoa. Porque você joga oxigênio. Você joga um sangue com oxigênio, com nutrientes. Você traz vida. O sangue de Jesus traz vida, amém? Então esse coração espiritual é fonte de vida. É fonte de vida. Amém? Só que tem uma coisa. Esse mesmo coração espiritual que é fonte de vida, ele recebe o sangue venoso. Se nós estamos falando de coração, e Deus usou analogicamente o coração, um monte de vezes aqui na Bíblia, o que significa isso? Que nós recebemos o sangue venoso. Nós recebemos. E o que é isso? É esse ataque que vem no nosso pensamento, que vira sentimento, que vira emoção, que vira ação ruim, ação maligna. Uma fonte, lembra que eu falei de sujar a fonte e acabar com o rio? Nós não vamos conseguir evitar o sangue venoso vir, porque nós temos um coração físico e o sangue venoso vem. E eu e você temos um coração espiritual. E o sangue venoso espiritual também vai vir. Tem um livro do John Bevere que se chama A Isca de Satanás. Fala sobre a ofensa. E ele fala assim que é impossível você evitar que venha a ofensa contra você. Mas o que você vai fazer com ela? Então, na hora que chegar o momento ruim, o pensamento ruim, ele vai vir. Você vai ter pensamento ruim. Eu tenho pensamento ruim. Eu tenho pensamento ruim. Só que existem fases do pensamento. Se eu não acabar com aquilo, se eu não mandar para purificação logo, se eu não mandar para o meu rim espiritual, aquele pensamento que é ruim, ele começa a me gerar um sentimento. Já sai do campo do pensamento. Pensei mal, agora eu começo a sentir. Começo a sentir raiva, ira, começo a sentir ódio, começo a sentir inveja. Eu começo a ter sentimentos. E aquilo atrapalha as minhas emoções. E ali gera a ação maligna, porque a fonte foi contaminada. A fonte foi contaminada. Então o rio é contaminado, então tudo que está em volta de você começa a ser contaminado. Então os relacionamentos são contaminados, então a casa é contaminada, então o trabalho é contaminado, os filhos são contaminados, a escola é contaminada. Por quê? Porque o meu coração espiritual não está funcionando bem. O meu coração espiritual não está funcionando bem. A palavra de Deus, ela traz essa analogia do coração, como o coração sendo a nossa parte da alma. Quando nós falamos do coração, nós falamos da alma. Você já viu que está chegando o dia dos namorados, todo mundo usa coraçãozinho, para remeter o quê? A sentimento. Gente, coração sente, é um músculo. O músculo está lá, tum-dum, tum-dum, tum-dum. Uns são mais aceleradinhos, né? Tum-dum, 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 tum-dum. Outros calminhos, tum-tum, né? É assim, a pessoa vai ficando mais velhinha, vai batendo menos, mas é músculo. É só o coração não sente. Mas é a simbologia. Coração não sente. Você sente aqui, ó. Eu amo fulano, meu coração está apaixonado. Não é o coração que está apaixonado, é a cabeça. É a cabeça, é a mente. Mas a simbologia dos sentimentos é o coração. As emoções, o coração. Porque o nosso coração é a nossa alma. E a alma, ela é ligada aos 5 sentidos. Aos 5 sentidos. Ao tato, faz assim com a sua mão. É o que você toca. Tem coisa que é gostosa de tocar. Você fala, ai, que gostoso. Tem coisa que você toca e espeta. Você não quer tocar mais. Isso é o tato. E a nossa alma sente.
Ai, que delícia esse ambiente. E o cheiro? Coloca a mão assim no nariz. Às vezes você entra dentro do ambiente e você fala assim, nossa, que cheiro bom. Uma vez eu entrei numa loja, meu marido falou, Luciana, pergunta o que a mulher põe nessa loja aqui, nós temos que comprar esse negócio. Eu falei, amor, estava até com vergonha no shopping. Mas nós tivemos que ir lá, saí da loja e voltei. Falei, moço, não é por nada não, meu marido gostou desse cheiro. O que você põe aqui dentro dessa loja? Eu falei, a gente joga um cheirinho ali no ar-condicionado. Eu falei, mas você não vende esse cheiro, não? E aí ela falou qual que era, eu comprei o cheirinho. Por quê? Porque aquilo foi agradável. É o olfato. Tem coisas que são gostosas ao paladar. Uns gostam de doce, eu não gosto. Eu não gosto de doce. Eu não gosto. Meu marido fala assim, não fala isso que você está mentindo. Eu falo, amor, estou profetizando. Até o dia que meu cérebro vai acreditar no nome de Jesus. Você vai falando até ele acreditar, não gosto, vou comer só um pouquinho, não gosto. Né? Até acreditar. Mas às vezes você gosta do salgado. Você coloca na boca, paladar, que delícia. O Arson gosta de churrasco. Vai fazer almoço na igreja, pastor, vou fazer churrasco. Só quer a carne. E cada um gosta de massa, outro gosta de doce. É agradável ao paladar, a alma. Por que a gente faz jejum? Você precisa matar a carne. Você precisa matar a sua alma. Fala, alma, cala a boca. E eu tenho falado, querido, você conseguiu dominar a comida, você domina qualquer coisa na tua vida. Porque pensa numa coisa que a gente gosta de comer. Mais agradável ao paladar. Você fala, que gostoso isso. E a audição? Quem gosta de ouvir palavrão e gente te xingando, brigando? Quem gosta de ouvir aí? Briga no WhatsApp, você gosta? Ai, que gostoso que eu ouvi esse áudio, que me xingaram hoje. Fiquei tão feliz. Querido, você vai ouvindo aquilo, você começa até... De vez em quando eu ouço uns áudios que eu desligo, vou orar. Falo, não vou responder agora. Vou orar, vou trazer Jesus de volta aqui para o meu coração, que até saiu do coração agora, de tanto que eu estou querendo matar. Por quê? Porque o pensamento, como diz o pastor Lucas, eu não tenho vontade de morrer não, tenho vontade de matar mesmo. Porque o povo fala assim, eu tenho vontade de morrer com isso. Tem nada, está querendo matar o outro, né? E é isso mesmo, a gente fica querendo matar. Quem xingou, quem falou mal. Aí você fica sabendo que aquela pessoa que você ajudou está falando mal de você nas costas. Você fica tão feliz com isso, que alegria. Não, você não fica feliz. Te gera o quê? Um pensamento ruim. Nossa, essa pessoa maligna. Gente, até você lembrar que é o Satanás, você está xingando a pessoa já na cabeça, né? Vem o pensamento. Aí o pensamento vai gerando um sentimento do quê? De raiva, de ira, rancor. Nossa, por favor. Aí já gerou uma emoção negativa, daqui a pouco você está descendo a lenha também. E Satanás fica feliz, porque daí o ciclo do ódio foi, né? Aconteceu. O ciclo do ódio, da raiva, do rancor, pronto, ele entrou, você já catou a seta, enfiou no coração e falou, vamos, que agora eu vou enfiar a seta também. Mas, visão. Tem coisas que você olha, os que gostam de pescar, vê um peixe, né? Pastor Lucas, pastor Murilo estava pescando, nossa, porque eu vi tal peixe. Eles contam para mim aquilo para mim. Eu falo, que bom, amor, glória a Deus. Você viu desse tamanho, era quase do seu tamanho. Eu falei, glória a Deus, né? Igual quando eu, sei lá, conto para ele alguma coisa que eu vi, que eu achei o máximo. Ele fala, amém, amor, que bom. Porque, né? A gente fica feliz com a alegria do outro, mas a gente não se alegrou com aquilo. Por quê? A visão daquilo que traz alegria para a pessoa. Né? Você vê, às vezes, alguma coisa que você gosta, te traz alegria. Você viu uma coisa que não gosta, aquilo já te traz uma tristeza. Então, nós precisamos entender, fala assim comigo, meu espírito é ligado ao Espírito do Senhor. A minha alma é ligada às coisas da terra. Porque a nossa alma, ela tem as sensações, as pessoas, as coisas. E o meu corpo, repete comigo, o meu corpo vai executar o que a alma mandar ou o que o Espírito mandar. E aí é a briga da carne com o Espírito, do Espírito com a carne, que a gente vê a Bíblia falando tanto. A carne milita contra o Espírito contra a carne. E vai vencer quem você alimenta mais. E daí você vai alimentar o Espírito, porque você precisa segurar essa tua alma no nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar da ordem da criação. Gênesis 2:7, por favor, meninos. Gênesis 2:7. Olha que interessante como que Deus é perfeito. Mas, pastor, o que isso tem a ver com o coração? Nós vamos chegar lá.
Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós vemos aqui 3 momentos. Primeiro, o homem foi formado por Deus do pó da terra. Você imagina sendo feito um boneco. Então vamos imaginar a cena, como diz o pastor Alexandre. E aí você imagina sendo feito um boneco do pó da terra, Deus formando, né? E essa palavra no hebraico é yatzar, que significa formar, criar, dar forma. Então Deus primeiro fez isso, primeiro momento, a criação, formar o homem do pó da terra. Segundo momento, ele soprou o fôlego de vida. Deus formou do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O que você sopra na vida dos outros? O que tem dentro de você. Você sopra alguma coisa que você não tem dentro de você? Deus soprou o Espírito. Porque Deus, Ele tem o Espírito. Ele soprou o Espírito no homem. O homem era um ser inanimado, inconsciente e morto. E o que nós somos quando nós não temos Jesus? Inanimados, inconscientes e mortos. Inanimados, inconscientes e mortos. E podemos nos afastar de Jesus, sendo tudo isso, sermos animados, termos consciência e sermos vivos e de repente ficarmos inanimados, inconscientes e mortos. E aí a gente vê tantas pessoas que conviveram tanto tempo, às vezes dentro da igreja, mas se afastou de Jesus. Se afastou do objeto da criação, do propósito da criação. Se afastou daquilo que Deus fez. E aí nós nos tornamos inanimados, inconscientes, não sabemos o que estamos fazendo mais. Queridos, eu vi aconteceu algo aqui uma vez na cidade, assim, algo terrível, uma atrocidade. Um menino que era um namoradinho de uma menina, ele esfaqueou a menina. E depois ele foi preso, o menino. Não sei se vocês conheceram essa história aqui que aconteceu. E aí uma pessoa que me conhecia e que conhecia a família falou: pastora, você não acredita. Diz que a mãe dele chegou para ele lá na prisão e perguntou para ele: o que você fez? Ele falou: eu não sei o que eu fiz. Quando eu vi, eu estava em cima dela com sangue nas minhas mãos. Eu não sei o que eu fiz. E a pessoa chegou para mim e falou: a senhora acredita nisso? Ai, que palhaçada. Eu falei: eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito que ele estava possesso de um espírito maligno e ele não viu o que ele estava fazendo mesmo. Ele não teve consciência. Ele estava morto naquele momento. E ele fez. E eu acredito nisso, falei para ela. Então, queridos, é algo tão maravilhoso. Eu queria que abrisse lá em João 20, do 21 ao 22. Olha como que Deus fala e Deus confirma, como o pastor Murilo falou. No início, lá em Gênesis, os primeiros capítulos, os primeiros versículos, Deus formou o homem, Deus soprou lá o espírito e ele se tornou alma vivente. Só que depois disso o homem pecou, caiu e tudo foi sendo mudado na vida dele. E aí o homem, o que aconteceu? O Velho Testamento inteiro a gente vê lá, né, os sacerdotes fazendo lá os sacrifícios para tirar os pecados das pessoas. Mas aí nós já estamos aqui numa época de Jesus. Jesus já tinha morrido e Jesus tinha ressuscitado. E aí Jesus chega para os discípulos, disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Como outra vez? Outra vez significa que ele já falou antes. Aí agora ele vem e fala outra vez. Muito tempo depois, muitos 1000 anos depois, ele vem e fala outra vez. A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Continua. E havendo dito isso, soprou eles e disse-lhes, recebei. O que Jesus fez? Soprou eles e disse, recebei o Espírito Santo. Outra vez, porque lá atrás vocês receberam. Fizeram tudo errado, a humanidade fez tudo errado. E eu estou aqui agora fazendo a mesma coisa. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque ele citou o Pai. O Pai me enviou, eu estou aqui, estou entregando o Espírito Santo. O Pai me enviou, eu estou aqui e estou soprando em vocês o Espírito Santo. Porque Jesus só vai soprar o que Ele tem.
Soprou sobre eles o Espírito Santo, sobrou sobre eles aquilo que Jesus estava entregando, voltando o DNA do céu, voltando o DNA de Deus. E ali o Espírito Santo foi ministrando assim comigo: ei, nós estamos orando por um avivamento, nós estamos orando por um derramar do Espírito de forma coletiva, mas será que nós estamos recebendo? Será que nosso coração já está trocado o suficiente? Aqui os discípulos já tinham vivido 3 anos com Jesus, já tinham visto de tudo, aprendido de tudo, vivenciado de tudo, ouvido de tudo. E só depois de tudo isso, Jesus foi ali e deixa eu derramar algo aqui sobre vocês. E aí nós oramos por algo coletivo, mas nós precisamos receber no individual primeiro. Não tem como. Lembra da fonte? Lembra da nascente? Como que nós vamos derramar? Como que nós vamos ser essa pessoa avivada na casa, na cidade, nas escolas? Há promessas nas escolas. Como? Recebendo primeiro de Jesus, o Espírito Santo. E Ele quer curar o nosso coração nessa noite para nós recebermos em nome de Jesus, amém? Ele quer nos curar. Sabe, queridos, nós vamos lá para Gênesis e nós vemos a Trindade. Como eu falei, fazendo a obra da criação, conforme o propósito do Senhor. Mas nós vamos lá para o Novo Testamento em João, e nós vemos a Trindade, fazendo o quê? Trazendo o homem de novo para o alinhamento do propósito. Trazendo de novo o homem para o alinhamento do propósito. E só depois disso veio Atos 2. E só depois disso desceu como um vento, Deus soprando, né? Como um vento impetuoso. De novo sobre eles, agora de forma coletiva. E aí foi tudo que nós conhecemos da palavra. Então tudo é para retomar o propósito original. E Deus em tudo isso, Ele precisa fazer uma troca do nosso coração espiritual, um transplante nas nossas vidas. Abra por favor Ezequiel 36, do 26 ao 28 aí, meninos. Ezequiel 36, eu vou ler do 26 ao 28. Olha o que diz a palavra. Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós, Yamir, o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Ei, só vamos andar nos estatutos se tivermos o Espírito do Senhor. Não damos conta sozinho, porque nós vamos estar morto, inconsciente. Não tem como nós fazermos aquilo que é para Deus, que Deus colocou para nós fazermos, se nós estivermos mortos, inconscientes. Então, colocarei o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. E tem se falado disso na EBD, se você está perdendo, não perca. Maravilhoso, inabaláveis. Ai, pastor, eu quero ser inabalável. Ei, não é só uma oração se tornou inabalável, não. Existe uma posição do coração, uma inclinação do coração. O coração é enganoso, tem coisas que vai depender de mim e de você. Inclusive, nós falamos na EBD, a justificação vem pelo sangue. A gente está na época da graça e todo mundo fala, está na época da graça. Ai, Deus já me lavou de todos os meus pecados, estou na época da graça. Sim, o sangue lava, mas a santificação depende de mim e de você. Também tem sido muito pregado aqui. Deus falando lá para o povo em Moisés, manda que eles lavem as suas vestes e santifiquem. Sou eu que lavo a minha roupa suja. Deus disponibiliza o sangue, disponibiliza o sabão, a água. Mas quem vai para a beira do tanque lavar sou eu e é você. No nome de Jesus, é a segunda parte. Primeiro eu aceito Jesus, primeiro eu recebo Jesus, depois Ele me recebe. Eu vou receber vocês quando vocês se santificarem, diz a palavra do Senhor. Amém? Amém? Ficaram até murcho agora os amém. Amém, amém, Amir? Amém. Então Deus, Ele troca o coração de pedra, aquele coração duro, aquele coração que não está recebendo Jesus, aquele coração que não está com os estatutos, aquele coração que não está com as coisas certas, aquele coração que não está tendo purificação, aquele coração que não está funcionando direito, que quando vem o sangue venoso, ele abraça o sangue venoso, já quer matar todo mundo. E Ele está trocando esse coração, e nós estamos vivendo esse momento. O Espírito Santo ministrou forte isso comigo. A igreja precisa viver uma cura, porque Deus não pode usar doentes. Nós queremos ser usados, mas se nós estivermos doentes, Ele não tem como nos usar. Doente fica em casa, na cama, toma remédio. Doente interna no hospital se o estado for grave. Ou fica em casa amuado lá num canto, não quer fazer nada.
Ai, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Vamos ser curados no nome de Jesus? Amém? Então nós estamos vivendo esse momento, esse derramar do Espírito, que tem começado algumas chaminhas aqui e lá. Algumas pessoas talvez estejam, né, numa fase um pouquinho na frente, já estão mais curadas, mais saradas, mas isso é para todos nós, amém? E Ele quer nos curar, Ele quer nos sarar completamente, tirar esse coração de pedra, colocar esse coração de carne, esse coração que vai funcionar perfeito espiritualmente, que vai conseguir fazer a purificação de todo esse sangue venoso espiritual. Mas, queridos, o inferno, ele é tão astuto. Para tudo aquilo que Deus faz do jeito certo, Satanás dá um jeito de fazer do jeito errado. E aí, eu estava sendo muito incomodada com a história do coração e eu comecei a estudar o coração de Faraó. Porque a Bíblia fala que o coração de Faraó se endurecia e que até Deus endurecia o coração de Faraó. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu queria que vocês colocassem aquelas fotos lá, do Faraó que eu mandei, vamos colocando uma outra que eu vou explicando. Tá, passa outro, deixa eu ver. Isso daqui é um escaravelho, isso daqui é uma imagem do Egito. Pasme você, o Egito é uma tipologia de escravidão, de inferno, né? De um lugar de escassez. Então, é essa tipologia bíblica de Egito. Faraó é uma tipologia bíblica do quê? De Satanás, de um demônio. Essa é a tipologia de Faraó. E no Egito, Faraó, ele tinha esse coração endurecido. E você conhece a história, nós vamos falar um pouquinho dela. Todas as pragas foram acontecendo e ele, coração, endurecia ainda mais. O coração não ia, não acontecia, não dava certo. Mas, quando um faraó morria, você sabe o que eles faziam lá? Tem aí uma mesa de cirurgia com o faraó em cima, mostrando. Quando o faraó morria, eles vinham, aquele que está com aquela cabeça lá atrás, aquilo lá é um deus lá do Egito, tá? É muito utilizado, você vê vários papiros egípcios com aquela imagem lá do homem, né, o corpo de homem, porque é um homem, ele colocava uma máscara, né, de um deus lá do Egito. E ali eles abriam o peito, faziam uma cirurgia cardíaca. Eles abriam o peito de Faraó, eles tiravam o coração de carne e colocavam o coração de pedra. Eles tiravam o coração de carne e colocavam o coração de pedra. Volta naquela imagem lá da pedra. E essa pedra, ela tem esse símbolo, não sei se dá para ver muito bem, era um escaravelho. Você pode procurar isso depois na internet, que eu falei, Deus, eu não estou acreditando que eu estou lendo isso. Mas é isso, era num formato de um escaravelho. Vocês já ouviram falar escaravelho do diabo? Do animalzinho? Coitado, né, ficar com esse nome. Mas um escaravelho, eles faziam nesse formato, eles tinham o escaravelho como um símbolo, um amuleto sagrado. E fazia o coração, formado um coração em formato escaravelho, de pedra, e atrás do escaravelho eles colocavam o nome do Deus lá que o faraó servia. O faraó era como se fosse o próprio Deus na terra, né? Ele falava, o Horus vivo na terra, né? Até quem já assistiu aquelas novelas lá que passa dos 10 mandamentos, que ensina a Bíblia, filmes, fala muito que ele é o Horus vivo na terra. E então colocavam o nome atrás. Sabe por quê? Para que toda a dureza do coração de Faraó, tudo aquilo que ele fez, as atrocidades que ele fez em vida, isso eles acreditavam. Que quando ele morria, ele não seria julgado pelo que ele fez, porque tudo está no coração. E daí, quando viessem os demônios, que eles falam deuses lá, né? Para poder julgar o faraó, o que eles iam encontrar no lugar do coração? Uma pedra do escaravelho e atrás escrito o nome do próprio Deus. O Deus vai julgar o próprio Deus? Não vai. Ou melhor, o demônio, porque não é Deus, né? É Deus falso. Então, o demônio não vai julgar ele próprio. Então, ali era como se fosse até uma homenagem para aquele Deus. Então, enquanto Jesus tira o nosso coração de pedra, o coração duro do homem e coloca um coração de carne, o demônio tira o coração de carne e coloca um coração de pedra. E é isso que ele tem feito nesses dias. Cada dia mais, ele tenta tirar o nosso coração, que ama Jesus, que quer Jesus, que deseja Jesus, que quer estar na igreja, que quer adorar Jesus. E ele vai lá e aumenta a nossa carga, e cansa a gente, e cansa a nossa família, e traz problema. E a gente vai só pegando aquelas setas, porque a gente não está com o coração ainda totalmente transformado. E a gente vai pegando aquelas setas e a gente vai enfiando no nosso coração e recebendo. Agora,
Coloca Jeremias 31, 33, por favor, meninos. Com o novo coração. Olha que coisa mais linda. A palavra de Deus, como que uma vai completando a outra. Eu não estava lendo Jeremias, eu estava lendo... O que eu estava lendo? Ezequiel. Olha aqui Jeremias. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Com a Yamir nessa noite, em nome de Jesus, e todos que estão conosco online, eu creio num ambiente de cura, em nome de Jesus. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus escrevendo as leis dele no nosso coração. Deus escrevendo. E ali também fala da mente. Então não é uma coisa só, são duas coisas. Porque se fosse uma coisa só, estava escrito só uma coisa, amém? Isso é regra de interpretação. Se tem duas coisas, tem a professora de português aqui. Se tem as duas coisas, porque é nos dois locais. No nome de Jesus. Amém? E isso, a palavra de Deus, sabe que tem um versículo que diz que a palavra de Deus é escudo para nós. A palavra de Deus é escudo. Tem até uma música que chama escudo em cima desse versículo. Mas falando agora do coração duro de Faraó. E Deus, ele rejeita o coração duro. Mas Deus ama um coração quebrantado. E a palavra de hoje se chama quebrantado coração. Porque é assim que nós vamos sair daqui no nome de Jesus. Amém? E Deus, ele não gosta do coração duro. Deus rejeita o coração duro. E como que foi com Faraó? Nós sabemos que existem muitas passagens. E uma das coisas que me incomodou é porque eu li e estava escrito assim, e Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus endureceu o coração. Eu falei, Deus, qual que é o seu problema? Se o Senhor gosta do coração quebrantado, o Senhor vai endurecer o coração das pessoas, para quê? Que a conta não está fechando. Mas aí o Espírito Santo ministrou comigo e eu não quero praticar nenhuma heresia aqui, algo para mim, tá, queridos? Para mim. E eu estou compartilhando com os irmãos. Que Deus, ele não é o dono do nosso coração. Amém? Nós temos uma decisão sobre o nosso coração. Deus não é o dono do nosso coração. Ele fez o coração, mas ele fala, dá-me o teu coração. Ele não é o dono do nosso coração. E ele não era o dono do coração de Faraó. Mas naquele momento ali, um pouco antes de falar, Deus endureceu, abra lá, por favor, Êxodo 3. Eu vou ler o 19 e o 20. Quando tudo começou a acontecer, dentro da onisciência de Deus, Deus já sabia como que era o coração de Faraó. E que ele tinha um coração duro. E Deus falou para Moisés, quando entregou o chamado para Moisés, ele falou, olha, você vai lá, vai falar, mas aquele coração vai ser duro. E aí eu vou fazer todos os prodígios para que a mão forte, através da mão forte do Senhor, vocês consigam sair. Olha isso. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele e depois vos deixará ir. E eu queria que os meninos fossem abrindo Êxodo 5:2, por favor. Então ali Deus entregou o chamado para Moisés. Ó, você vai lá, vai libertar o povo. Senhor, mas eu vou lá, vou falar. E aquela conversa toda, aquela história da sarça que você já conhece. E ele falou, não tem condição de ir. Não, você vai. Você vai junto com o teu irmão Arão lá, ele vai te ajudar a falar. Só que tem uma coisa, Deus já falou tudo. Vocês só vão sair depois que mostrar todos os meus prodígios, porque ele vai endurecer o coração. Ele não vai aceitar vocês irem. Mas aí um pouco depois, olha isso. Colocou lá? Êxodo 5:2. Respondeu o Faraó. Primeira conversa de Moisés com o Faraó. Aqui não tem falando Deus endureceu o coração de Faraó. Ali é a decisão de Faraó. Moisés foi lá e falou com o Faraó. Primeira vez que falou. Faraó respondeu. Quem é o Senhor para que lhe ouça? Eu a vós e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Coração duro, endurecido. Ele tomou a decisão e nessa noite você vai poder tomar sua decisão também. Ele tomou a decisão. Todos os dias nós podemos tomar nossa decisão. E Deus vai respeitar. Porque Deus respeitou a decisão de Faraó. Eu fui agindo conforme aquilo que ele declarou. Eu não vou deixar ir. Ah, não vai? Então eu vou te mostrar mais algumas coisas. Vai lá para Êxodo 7:22. Eu não vou ler todos, gente, porque tem uns 30 versículos falando isso. Mas lá Êxodo 7:22, só para você ver. Isso daqui, ali acontecendo já a primeira praga, né?
Moisés falando que ia acontecer. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Você entendeu o que ele falou? Primeiro ele falou assim, eu não vou ouvir. Repete comigo, eu não vou ouvir. E depois está escrito assim, se endureceu e ele não... Bate assim no seu ouvido. Fala assim, o importante é o que eu ouço. O importante é o que eu ouço. Você está ouvindo hoje a palavra de Deus. E você está ouvindo a palavra de Deus. E você está aqui todo culto, você está ouvindo a palavra de Deus. Então deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus traz cura para nós. E ele não aceitou, ele falou, não quero nem ouvir. E aí diz que o seu coração se endureceu. Então antes de falar que Deus endureceu o coração de Faraó, ele mesmo já tinha endurecido o coração dele. Ele mesmo tinha endurecido. Então nós estamos falando de uma pessoa que tudo viu, que tudo ouviu, mesmo falando que não queria ouvir. Ele estava ali, Moisés falando com ele, Arão falando com ele. Ele começou a ser ameaçado com as pragas, ele viu as pragas acontecendo, ele viu tudo quanto é praga que você já leu na palavra, é rã, é piolho. Por fim, o coração tão duro chegou à morte do seu primogênito, a morte de um filho. Tamanha dureza do coração. Essa pessoa não aceitou Jesus. Essa pessoa não aceitou Deus. Essa pessoa não aceitou quebrantar o coração. Essa pessoa que tudo viu, que teve experiências. Aí você vai falar assim para mim, pastora, mas esse homem era um endemoniado. Você está falando de Faraó. E nós estamos dentro de uma igreja. Queridos, não é isso que faz a pessoa aceitar e querer Jesus. É um coração quebrantado, porque tem gente dentro da igreja com o coração duro. E eu quero te mostrar isso na palavra. Você já ouviu falar de Jetro, amém? Sogro de Moisés? O sogro de Moisés, ele não era um homem que servia a Deus. Ele era dos midianitas. Ele era um sacerdote de Midian. E Moisés foi parar na casa dele fugindo do Egito, que você sabe a história. Porque ele viveu lá 40 anos como príncipe do Egito. Aí ali quando ele descobre quem ele é, ele descobre que ele é um hebreu, ele vai lá, mata um soldado egípcio porque estava lá maltratando um hebreu. E ali ele precisa fugir. E ele vai parar lá em Midian. Ele vai parar lá com os midianitas. Ele vai parar lá os midianitas, lembra aquele povo inimigo de Deus? É lá que ele vai parar. E ali Jetro recebe ele sem saber quem ele é. Ele chega como um indigente, um andarilho. Vocês já viram andarilho na rua? Daquele jeito que ele chegou. Você imagina a pessoa andando no deserto, suando, né? Sem comida. Ele chegou daquele jeito, fedido, sem desodorante. Daquele jeito ele chegou. Um indigente chegou na casa de Jetro. Jetro recebeu um sacerdote. Recebeu, deu casa, deu comida, deu serviço e deu até a filha. Não foi assim? Deu casa para ele, porque ele não tinha onde dormir. Deu comida, deixou tomar banho, deu roupa. Recebeu um indigente em casa. Naquela época não tinha Instagram para ver. Olha, Moisés. Aí ele chega lá e fala assim, ó Jetro, acredita em mim. Você sabe de uma coisa? Deixa eu te falar. Olha aqui, Jetro, olha. Estava lá no Egito. Olha, fui criado com a nobreza. Acredita em mim. Não existia isso. Simplesmente Jetro viu e acreditou. Tudo por um desígnio do Senhor? Sim, mas ele escolheu ouvir. Ele ouviu o que estava sendo dito, aquela palavra. E Moisés ficou ali 40 anos. E ali ele casou com Zípora, a filha de Jetro. E ali ele teve filhos. E um dia Deus o chamou. Agora você volta para o Egito que você vai libertar o povo. E ele foi para o Egito para libertar o povo, amém? E ali ele já estava andando no deserto com o povo, quando o sogro dele, sacerdote midianita, que não era do povo de Deus, fala, eu vou lá visitar meu genro. Lembra que não tinha Instagram, lembra que não tinha Facebook, você lembra disso, não tinha televisão. Ele não sabia de nada que estava acontecendo. A notícia, sei lá, ia por carta. Ou um mensageiro que ia falar alguma coisa que estava acontecendo. Mas eu queria que os meninos fossem abrindo, por favor, Êxodo 18, do 7 ao 12. Gente, olha o que acontece com uma pessoa que decide ter um coração quebrantado. Ele chegou lá no deserto. Então, quando ele chegou no acampamento já do povo de Deus, saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou, indagando pelo bem-estar um do outro. Entraram na tenda.
contou Moisés a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou esse povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou um holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Ele se converteu quando ele ouviu falar do Senhor, quando ele ouviu falar dos feitos, quando ele ouviu falar que o Mar Vermelho abriu. Ele não estava lá. E aí eu fico pensando, aquele povo que era de Deus, que não entrou na terra prometida, que ficava murmurando, que não estava nem acreditando no que Moisés estava falando com eles. Pastora, que absurdo. Eu queria te falar que tem gente aqui essa noite dessa forma. Infelizmente, queridos, muitas vezes nós somos essa pessoa. Nós somos esse que está andando com Deus, que está dentro da igreja, que estava dentro do acampamento e não estava crendo. E aí vem um de fora, que nem é cristão, que nem sabe o Deus que você serve, e ouviu falar desse Deus e já creu, e já está querendo sacrificar, e já está querendo adorar. Ele fez uma adoração ali, ele levantou um altar de adoração ao Deus que não era o Deus dele, que era o Deus do outro, porque ele ouviu falar. Lembra que não tinha Instagram? Ninguém filmou o mar aberto e o povo passando, não. Ele contou, mas Jetro, repete comigo, Jetro ouviu, e eu estou ouvindo, amém? Jetro ouviu, queridos, e não foi o único. A gente sabe a história de Raabe, nem vou ler, mas Raabe foi a mesma coisa. Ela chegou lá para os espias. Gente, você sabe que tem essas histórias de espias na Bíblia, né? E a gente sabe que Josué e Caleb eram os que acreditavam. Isso lá no início. Os outros 10 não acreditaram, não entraram na terra prometida porque não acreditaram, nem vou entrar nisso agora. O próprio povo de Deus, os espias, não estavam acreditando no que Deus ia fazer. Será que você está acreditando no que Deus vai fazer na tua vida? Eu não canso de receber mensagem de gente falando: eu não sei se Deus quer, Deus não vai fazer. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus quer, Deus vai fazer, no nome de Jesus. Deus quer. Agora tem uma coisa, gente, o coração seu tem que querer também. A pergunta é outra: seu coração quer? Seu coração quer? Se não quer, separa. Mas se o seu coração quiser, Deus quer. Não coloca Deus na história. Deus quer. Deus quer. E ali Raabe chegou e falou assim: nós temos ouvido falar. Depois você vai lá no versículo. Nós temos ouvido falar do Deus de vocês e tudo que o Deus de vocês faz. Nós estamos com medo. Me deixa aí com vocês, salva minha casa, minha família. Estou desesperada de ouvir falar o que o Deus de vocês faz. Estou desesperada. Salva o meu povo. Raabe foi assim. Pastora, você está falando de um monte de gente que não era de Jesus. Então agora eu vou falar de um de Jesus, amém? Tomé. Lembra do Tomé? Quem é que lembra do Tomé? Né? Aí a gente quer falar mal do Tomé. Mas no fim tem um monte de Tomé. Tem um monte de Tomé. Gente, Tomé. Vamos lá, agora vamos fazer a retrospectiva do Tomé. Discípulo de Jesus. Andou com Jesus. Viu um monte de milagre acontecer. Viu tudo. Viu aquele monte de milagre acontecer. Vivenciou tudo. As experiências. Aí Jesus morre e ressuscita e aparece na frente dele. Sabia que ia acontecer, porque Jesus vinha falando das coisas que ia acontecer, não sabia? Sabia do que ia acontecer. Mas Jesus aparece na frente dele e fala: é o Senhor mesmo? Mas eu estou falando que sou eu. Mas então você me prova. Nós fazemos isso com Deus. O Senhor está nesse negócio mesmo? Eu faço, queridos. Eu me sinto Tomé, às vezes eu falo: Deus, tira esse Tomé da minha vida no nome de Jesus. Eu faço isso com Deus. Ai, Deus, é o Senhor que está falando mesmo. Agora eu dou mais 152 provas. Que 2, muito pouco. Quero 53.
né? Não é assim que funciona. Mas Deus é tão misericordioso, né? Jesus é tão lindo, que foi lá e mostrou para Tomé, né? Olha aqui, Tomé, fui crucificado, tá aqui, ó. Tem a marca dos pregos aqui. Mas mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. E nós queremos declarar corações curados, seja dos crentes, seja daqueles que vão chegar e vão se converter. Gente, o avivamento está chegando, Deus está curando a igreja, e nós vamos ver gente entrando desesperada e falando, eu quero esse Deus aí, eu entendi, eu ouvi falar o que Ele está fazendo, eu quero. O que eu faço para receber Jesus? Nem vai ser a gente que vai falar, você quer receber Jesus? A pessoa vai falar, o que eu faço para ter esse Jesus? Eu já quero levantar um altar de adoração, mas nós precisamos estar com o coração curado. Muitas vezes não tem a ver com Jesus, tem a ver conosco mesmo. Pastora, que heresia? Não é heresia, porque o coração não é dele, o coração é seu e é meu. E é o coração que é enganoso, não é Jesus que é enganoso. É o meu coração e o seu coração. E Deus quer curar o nosso coração. Isso significa curar a nossa alma, isso significa curar as nossas emoções. Isso significa que no nome de Jesus há uma unção de cura e nós vamos orar. E no nome de Jesus, o Senhor vai estar passando o seu bálsamo e curando os nossos corações. Amém? Trocando o nosso coração. Trocando o nosso coração. Ele quer trocar. Agora, o médico está lá, esperando para cirurgiar. Quem vai decidir ir para o hospital? Quem vai decidir deitar na maca? Quem vai decidir fazer o exame? Ver se está com problema no coração? Quem vai decidir? Somos nós. Somos nós, somos eu e você. O Senhor só vai cirurgiar quem se colocar à disposição para ser cirurgiado. Porque eis que estou à porta e bato. Ele não arromba a porta, ele bate na porta. E se a gente abre, ele entra, ceia conosco, cura a nossa vida. No nome de Jesus. E só depois disso, ele nos usa para o louvor, para dar glória dele. Amém? Queria que abrisse Hebreus 3, do 7 ao 14. Estou terminando. O pessoal do louvor pode vir para cá. Olha que coisa maravilhosa o que Deus coloca no final ali para nós. E aqui o Senhor falando comigo e com você. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se tem gente ouvindo aí? Amém? Hoje, Amir, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação do dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram. Às vezes nós temos problemas com a nossa hereditariedade. Às vezes nós temos problema que veio através de pais, de avós, de bisavós, tataravós. Ei, não seja como aqueles que já endureceram o coração na sua família. Nós estamos falando dessa geração. Nós estamos falando de quem está aqui. É daqui para os outros que virão. Amém? E aqui diz o Senhor, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Eles viram tudo. Eles viram tudo naquele deserto. Pode continuar. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram aonde que o povo erra? No coração. Às vezes nós somos pessoas espirituais, sim. Temos Jesus, sim. Já aceitamos Jesus, mas o nosso coração não foi trocado. Erramos no coração. Erramos no coração. Aquele povo que estava no deserto era o povo de Deus. Não, Deus não tinha livrado eles, não tinha levado lá para o deserto. Era o povo de Deus. Mas eles erraram no coração. E eles também não conheceram os meus caminhos. Meu Deus, como assim? Eu sou de Deus, estou no deserto andando com Deus e não conheço os caminhos. É possível, é possível. Isso acontece até hoje. Dentro da casa do Senhor, muitas vezes. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Está amarrado em nome de Jesus. Todo mundo aqui vai ser salvo, vai entrar no descanso. A nossa casa, a nossa descendência vai ser uma descendência curada de toda malignidade. E nós não poderemos evitar o sangue venoso de vir, mas nós vamos purificar esse sangue.
no nome de Jesus, você vai sair daqui hoje purificando esse sangue venoso. Você vai sair daqui hoje com o seu coração espiritual curado e purificando as emoções que vão chegar a você, purificando os pensamentos malignos, as setas que são lançadas contra você. Pode continuar. 12. Tende cuidado, irmãos da Yamir, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Ei, mutuamente. Eu vou te exortar, você vai me exortar. E você não vai ficar bravo comigo não, eu não vou ficar bravo com você. No nome de Jesus eu quero declarar isso. Pastora, não é bem assim, às vezes a gente fica. Isso é pensamento, não vai deixar gerar sentimento, que vai gerar emoção, que vai gerar ação. Pensamento vai vir, mas nós vamos nos exortar mutuamente. Em nome de Jesus, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, Yamir, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor falou todo o tempo. Você está vendo que Ele repete? Se ouviu a voz, não endureça. Se ouviu a voz, não endureça. Porque Faraó fez o quê? Ouviu, endureceu. Ouviu, endureceu. Ouviu, endureceu. Ouviu, endureceu. O reino pereceu. Ouviu, endureceu. A casa pereceu. Ouviu, endureceu. Perdeu o filho. Ouviu, endureceu. Entrou lá atrás, todo mundo no Mar Vermelho, morreu. Todo mundo, todos os soldados, morreu tudo. Acabou com a casa, acabou com o reinado, acabou com tudo, pereceu tudo. Por quê? Ouviu e endureceu. E Deus está falando, você está ouvindo? Não endureça. Você está ouvindo? Não endureça. Você está ouvindo? Não endureça. Fique de pé, por favor. Passa, por favor. 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Declara assim, no nome de Jesus: eu não sou incrédulo. No nome de Jesus, eu não tenho um coração duro. No nome de Jesus, Pai, o Senhor vai trocar o meu coração nessa noite, no nome de Jesus, amém? Queria que os meninos apagassem a luz lá. A equipe vai cantar um trecho de uma canção. Eu queria que enquanto isso, você também fechasse seus olhos no seu lugar, falasse com o Senhor sobre situações que você tem estado endurecido, que você ainda não reconheceu que Jesus é o seu maior tesouro, que você precisa de Jesus, que você quer abrir o seu coração para que Jesus entre no seu coração, porque só com Ele nós conseguimos quebrar toda a dureza, a incredulidade e tudo aquilo que tem nos afastado do propósito do Senhor, amém? Amém. Amém. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. Tu és Jesus. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és Jesus. Por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Meu Salvador. O meu Salvador. Eu te pergunto, você já deu o primeiro passo em relação a isso? Você já declarou que Ele é o seu Salvador? Nós estamos declarando nessa canção: Tu és o Messias, o meu Salvador. Ele é o teu Salvador? Pastor, Ele é o meu Salvador, eu acredito em Jesus. Então eu te pergunto, você já declarou isso? Você já falou com a sua boca? Por que que todos os cultos, às vezes nós estamos aqui, o pastor está aqui na frente e fala: quem gostaria de aceitar Jesus? Você acha que é porque o pastor quer repetir isso todo culto? Não, é porque está na palavra de Deus. Está escrito assim, ó: se você crer com o seu... Quantos aqui creem em Jesus? Amém? Mas a palavra de Deus diz assim: se você crer com o coração e confessar com a sua boca, então serei salvo. Então eu queria te convidar, tem alguém aqui que nunca declarou: Senhor Jesus, realmente o Senhor é o Deus da minha vida? Se tiver alguém, levante sua mão. Se você quer declarar isso hoje, tem alguém que nunca declarou? Se tiver alguém, levante sua mão que nós vamos declarar juntos. Tem alguém que nunca declarou o Senhor Jesus? Amém? Todos já declararam? Amém, queridos? Todos declararam o Senhor Jesus? Glória a Deus. Então nós podemos declarar essa canção com toda a verdade do nosso coração. Tem alguém? Vem aqui, por gentileza, vamos fazer essa declaração juntos. Vem aqui, vamos declarar: glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu queria te fazer mais um convite, porque a gente estar com Jesus é só o primeiro passo. Mas você tem a chance de entrar nesse ambiente de cirurgia agora. E a primeira parte desse refrão fala assim: que o Senhor é o nosso Salvador, o Messias, o Salvador. Mas a segunda parte desse refrão fala: dá-de-me beber, Senhor, eu tenho sede. E é o passo que a gente precisa dar em direção a Jesus, e falando: Jesus, troca o meu coração, eu não aceito mais. Eu não posso evitar que os pensamentos venham, eu não posso evitar que os sentimentos às vezes até surjam, mas eu quero quebrar esse ambiente emocional de morte, e eu não aceito agir conforme Satanás quer na minha vida. Eu quero agir conforme a vontade do Senhor para mim. Então, se você quer isso, quer essa cirurgia espiritual, eu creio no ambiente de cura, queridos. Eu creio nesse ambiente de cura. Eu creio nesse ambiente de cura do Senhor. Eu creio. Você não precisa ir num terreiro, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé para fazer cirurgia espiritual. O Senhor faz cirurgia espiritual em nós.
O Senhor cura as nossas emoções. O Senhor troca o nosso coração. E no nome de Jesus, há uma presença gloriosa do Senhor aqui. E Ele quer te curar, mas a pergunta é: você quer? Você ouviu? Você quer? Então dá um passo para frente. Venha que nós vamos orar. Dê um passo em direção ao consultório do Senhor. Dê um passo em direção ao hospital. Dê um passo em direção ao altar. Venha aqui para frente. Dá um passo diante do Senhor. Venha declarando: Senhor, eu estou entrando nesse ambiente. Eu estou entrando nesse ambiente. Eu estou entrando nesse ambiente, Senhor, porque eu quero o coração trocado. Eu quero, Senhor. Tu és por quem a minha alma esperou. Tu és, Jesus. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus. É o Senhor que nos encontrou, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Pai, cada vida que está aqui, Pai, nesse momento, dando um passo, Pai, em direção ao Senhor, Pai. Nós estamos colocando diante do Senhor, a vida de cada um, colocando os corações, Pai. Os corações, você pode colocar as mãos no seu coração? Pai, no nome de Jesus, toda dor que esses corações têm sentido, Pai, essa alma aflita, Senhor, essa alma que entra em desespero com o que ouve, essa alma que entra em desespero com o que vê, essa alma que não consegue dar a resposta correta, porque está uma alma desesperada e aflita. Pai, no nome de Jesus, nós queremos clamar por esses corações aqui. Eu queria pedir para os líderes que estão aqui para virem orando com as pessoas. Vai tocando no coração dessas pessoas, de preferência homem com homem, mulher com mulher. Toca no coração dessas pessoas. Nós vamos declarando que Deus está trocando esse coração. Você vai declarando aí no seu lugar: o Senhor está trocando o seu coração nessa noite. Oh, o Senhor está arrancando esse coração de pedra, e o Senhor está colocando um coração vivo, um coração de carne, um coração que sente, um coração que está dentro do propósito. Pai, sopra agora, sopra, 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 Jesus, sopra, Senhor, sopra, oh, sopra, Jesus, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o Deus chama. Dá-me de beber, Senhor, nessa noite. Dá-me de beber, pois tenho sede. Declara isso pro Senhor. Não quero mais. Eu não quero mais buscar em outra fonte, Senhor. Eu não aceito outra fonte. Fonte do inferno, eu não aceito, Senhor. Não precisarei, Senhor. Pra minha sede saciar. Uma vez, Senhor. Dá-me de beber. Declare isso, tá, Jesus? Tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes, Senhor. Eu não quero, Jesus. Não precisarei aqui. Não precisarei, Jesus. Pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi meu falar, tu és por quem a minha alma esperou. Senhor Jesus, nós cremos nessa palavra, Jesus. Senhor, são almas que estão aflitas, Pai. Em todo momento que havia pessoas precisando de cura, chegavam as multidões. E Jesus nunca desprezou os corações. O Senhor nunca desprezou. Não pensa que o Senhor está te desprezando nessa noite. Não deixa a incredulidade. O Senhor está ministrando aqui comigo.
Há corações que às vezes está vindo a incredulidade, falando: Senhor, será que está acontecendo isso mesmo comigo? Será que está sendo trocado o meu coração, Senhor? Senhor, eu não sei, eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo, Senhor. Pois no nome de Jesus eu quero declarar quebrada toda a incredulidade nessa noite. Eu quero declarar sobre a sua vida que você crê, que você é forte, sim. E que no nome de Jesus o diabo não vai roubar a palavra de cura que foi liberada sobre a sua vida nessa noite. A sua alma está curada no nome de Jesus. A sua alma, o seu coração foi trocado. O seu coração funciona. O seu coração não tem nenhuma veia espiritual entupida. O seu coração não tem nenhum coágulo. O seu coração não tem. E no nome de Jesus não haverá nada que possa impedir. Nada. O propósito do Senhor para essas famílias que estão aqui, para as famílias que estão conosco no online. Você que está online, receba na sua casa. O Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor está aí com você também. E você recebe no nome de Jesus. No nome de Jesus. Queridos, eu queria dizer algo para vocês. Depois que nós recebemos uma palavra, Satanás trabalha para roubar a palavra. Você sabe o que vai acontecer? Presta bastante atenção. Você está profetizando coisa ruim, pastora? Não. Estou já te preparando. Lembra que eu falei das emoções? Lembra que eu falei do pensamento? Amanhã, talvez hoje ainda, essa semana, vai vir um pensamento ruim. Vai vir uma seta. Vai vir. Se não for essa semana, semana que vem. Você vai ter um sentimento ruim. Mas aí, não é um espírito de incredulidade que tem que entrar em você. O que vai entrar em você é assim: Senhor, eu estou sentindo isso. Está esquisito. Estou com raiva daquela pessoa. Estou querendo matar o fulano, fazer acontecer. Estou querendo xingar, falar palavrão. Estou querendo. Mas Senhor, agora eu tenho um coração trocado. E aí você vai dobrar o seu joelho. Me escuta, porque Deus ouve a tua oração, amém? Deus ouve a tua oração. Mas ai, pastora, se eu estiver num lugar que não tem jeito, entra no banheiro. Eu já entrei quantas vezes no banheiro daquela prefeitura para orar? Entra no banheiro. Senta lá na privada e vai orar. E fala: Senhor, eu acredito no que aconteceu comigo nesse domingo. Eu acredito que o meu coração foi trocado espiritualmente. E eu quero que ele funcione. Purifica esse pensamento. Purifica agora esse sentimento. Purifica minhas emoções. Purifica. E a sua ação vai ser conforme o propósito do Senhor. No nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Amém. Aleluia. Senta um pouquinho, querido. Só deixa eu dar alguns recados que são importantes. Eu louvo a Deus, né, por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite. Eu creio no fundo do meu coração. Escute bem, nós temos 2 tipos de circulação. Quando você respira, faz assim, ó. Você está trocando, enviando oxigênio e expirando o gás carbônico, fazendo a troca. Por isso que Salmo 150 fala, lá no final, o que fala? Todo ser que louve ao... Porque toda vez que você está respirando, querido, você está mandando oxigênio, está tendo essa troca, e você está expirando tudo aquilo que é ruim. Hoje eu creio nisso. Se você respira, o sangue de Jesus passou sobre as nossas vidas, quebrantou o teu coração, e aquilo que foi expirado, é tudo aquilo que não prestava de mim e de você, e nós vamos sair daqui crendo nessa palavra, em nome de Jesus, amém? Quarta-feira nós temos a tarde das leoas, a reunião das mulheres, nós temos os nossos GPS, que são as reuniões nas casas. Quinta-feira nós temos um culto abençoado.
Sexta-feira nós temos o Caverna. O Caverna é a nossa reunião de homens, que é mensal. Você que é homem está convidado. Nós temos um grupo no Zap. Não colocamos todos, porque a gente coloca quem quer participar e entrar. Então, se você quiser participar do grupo, é só pedir, a gente vai adicionar você, você fica sabendo de todas as informações, ok? Mas essa sexta-feira nós teremos o Caverna, vai ser lá no Ictus, às 19h30, saímos daqui, quem precisa de carona, 19h15 da frente da igreja. Então, se você quiser ir, você só 19h15 está aqui, mas você precisa dar seu nome, porque a gente sempre faz um momento de comunhão depois do nosso culto, então a gente precisa saber quantos homens, para a gente ver o que nós vamos fazer, preparar, enfim. Então você, homem, está convidado sexta-feira. Sábado nós temos o Zoom, domingo de manhã escola dominical, EBD, né? A pastora falou aqui EBD, talvez você não saiba, a escola bíblica dominical, que acontece domingo de manhã, 9 horas, você também está convidado. E domingo à noite, eu sei que Deus continuará essa festa que Deus sempre tem feito, em nome de Jesus. Amém? Cris, o que eu precisava falar de você? O certificado do batismo, lembrei. O pessoal que batizou, o certificado está pronto, já foi colocado no grupo, mas tem muitas pessoas que não retiraram. Então passe ali na secretaria e leve o seu certificado, tá? Está lá pronto, é só você passar lá. O que mais que eu tenho de recado? Pessoal da oração, tem café ainda, queridos. O pastor Davi Silva enviou alguns cafés para nós. Se você pode ajudar, está lá, café gourmet, está ali atrás. Você também pode levar um para sua casa e nos ajudar em nome de Jesus. Fique de pé, por favor, vamos concluir. Pessoal da oração, você que precisa de uma oração, você que veio querendo alguma coisa específica, não vá embora, tem uma equipe aqui para orar por você, ok? Então, terminando o culto, só você vir aqui na frente, que eles vão estar aqui prontos para orar e abençoar a sua vida. Você que nos visita, Deus abençoe muito o seu coração, você é muito bem-vindo nesse lugar. Que você se sinta amado, que você se sinta abraçado, que você saia daqui sabendo que teu coração, se você creu, pode ser trocado sim, e que você pode viver uma nova história em nome de Jesus, amém? Pai, obrigado, Deus, pelo culto, pela palavra, pelo louvor, por cada vida, por tudo que o Senhor fez no culto de hoje. Obrigado, Deus, por cada casa, família que está também conosco online. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória, que o Senhor nos dê uma semana, Pai, de sensibilidade a tudo aquilo que o Senhor tem, mas principalmente que o nosso coração, Pai, possa ser um coração quebrantado, um coração sensível, que nós possamos sentir, perceber, Pai, a presença do Teu Espírito em nós, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós, da Tua igreja, da nossa casa, da nossa família, e eu declaro uma semana abençoada para cada um, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, ótima semana, vá em paz em nome de Jesus.